A única certeza que nós humanos temos é de que o corpo que nós usamos um dia vai morrer. Nós somos levados violentamente pela vida, nos acostumarmos com esse fato, e a vida faz com que a gente tome o absurdo como sendo normal. Mas como esse absurdo é um fato comum ao tipo de vida que conhecemos, todo mundo já nasce com o germe e com a programação da sua própria morte, a gente tem que se acostumar. O espantoso é que a gente não sabe nada sobre a morte. O espantoso é que quem criou essa vida o fez de tal modo que as placas de sinalização não foram colocadas ao longo da estrada da vida. E assim, o caminho entre o berço e a cova, o caminho que cada um de nós trilha entre o berço e a cova, onde o corpo humano num nasce, no outro é depositado, esse caminho a gente o faz o tempo todo morrendo de medo da morte, né? Morrendo de medo do que nos espera. Alguns não. Alguns se despreocupam em relação a isso e pouco se lhes dá se tem vida depois da morte ou se já tinha vida antes de nascer e vivem suas vidas totalmente despreocupados disso, no que fazem muito bem. Jesus disse no chamado Quinto Evangelho: sede vós passantes. Não pretendam se estabelecer ao longo da vida, já que todo mundo morre, né? E o que é que significa isso que Jesus falou? Olha, ninguém que é prudente constrói uma casa numa ponte, porque uma ponte é uma passagem. Então, ele dizia, sede vós, humanos passantes. Ele nos convidava a não nos apegarmos a nada, não querermos construir a nossa casa definitiva aqui, porque a definitiva mesmo, dizia Jesus, era uma tal de uma vida eterna que sempre existiu antes e continuaria a existir depois da caminhada entre o berço e a cova que o ser humano faz. E não só foi Jesus que falou isso, Krishna, um avatar muito anterior a Jesus, diz no Bhagavad Gita que nunca houve um tempo em que nós não já existíssemos, como também jamais haverá um tempo em que nós deixaremos de existir. Ou seja, na hora que a gente olha para esses homens e mulheres que deram as suas opiniões, não, mas esses seres são avatares, eles sabiam das coisas, ok? Então eles transmitiram as certezas deles, né, sobre o fato de que existe essa coisa, a eternidade, e cada um de nós é um cidadão espiritual vivendo transitoriamente na condição humana. Para quem acredita nisso, maravilha. Mas, como eu disse, muita gente não. Mas o problema é que acreditar ou não acreditar não é a questão mais importante. Por quê? Porque caso exista algo esperando a cada um de nós, depois da morte desse corpo físico, né, esse algo que nos espera, inevitavelmente, vai ter uma continuidade do nível de consciência que nós temos. E, para essa consciência do pós-morte, ter acreditado ou não na vida depois da vida, isso não tem importância. O importante é como você viveu a sua vida, ainda que você não acreditasse que tinha vida depois da morte. A questão é como você viveu a sua vida, como você caminhou entre o berço e a cova. E é aqui que nós precisamos falar de dignidade. Por quê? Porque se nós não vivemos bem,
é melhor a gente torcer que não tenha nada depois. Por quê? Porque não é agradável. Sob a perspectiva da doutrina espírita, enquanto caminhamos, semeamos, e após a morte desse corpo, a nossa consciência vai colher também, do lado espiritual, o produto que foi semeado pela nossa própria opção, pelo uso do livre-arbítrio, que bem ou mal, muito ou pouco a gente faz. Então, assim, cada ser humano deveria ou deve ter a sua própria visão sobre esse tipo de coisa. Mas as superstições religiosas que nos foram inoculadas dizem que falar da morte, pensar sobre a morte, dá um azar danado, não faz bem, né? Quando é exatamente o contrário. Faz bem a gente pensar sobre a morte, sobre a vida, porque assim, lá vou eu agora dizer aquilo que, na minha perspectiva humana, mesmo eu não sou avatar de coisa alguma, eu não, o meu valor como ser humano não vale um risco na água. Não sou exemplo nem para mim mesmo, então não pretendo ser exemplo para quem quer que seja. Mas, assim, a condição humana na qual o eu, que nela se hospeda e que vos fala como Rogério, sabe, ou pensa saber, que de fato, como Jesus, como Krishna, como muitos falaram e já disseram, essa coisa de vida eterna existe, e existe, e como existe. E que nem todo ser humano é obrigado a permanecer ignorante em relação a isso, que nós, como seres humanos, ainda que não tenhamos sentidos objetivos para perceber que existe uma vida após a morte, nós, seres humanos, temos como saber disso, sim. Através da mediunidade. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo ao despertar espiritual do eu profundo de cada ser humano, da emergência de um quarto cérebro que está surgindo, da superconsciência que em alguns seres humanos, num conectoma muito bem trabalhado, ou seja, as ligações sinápticas entre os neurônios do cérebro de alguém, permite que o eu, nesse alguém hospedado, mesmo estando vinculado a uma natureza animal de um corpo, não perca a consciência que ele tem de também ser um eu vinculado a uma natureza espiritual de uma alma que anima esse corpo. Isso comigo acontece. Prove. Não tem como fazer isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Para poder ser honesto. Uma pergunta feita. E eu já tenho dito isso em livros, olha, e em palestras. Está aqui o meu testemunho. Se servir para alguém, bem, se não, bem, descarga. Eu não estou tentando convencer ninguém de nada, até porque eu penso saber que cada ser humano tem a sua hora de compreender as coisas como eu sei que é assim comigo. Muitas vezes eu fui cego para algumas compreensões e hoje consigo aprender e, se me for permitido, continuo a aprender até o último segundo da existência desse corpo. Então, o que é que eu penso saber? Até porque esse corpo já morreu algumas vezes. E o eu que existe hospedado nesse corpo, mesmo com a morte do corpo, continuou a existir e eu tenho memória disso. Então, assim, mas cientificamente isso não é comprovado. Isso não é problema meu. Eu não estou tentando convencer nenhum cientista, nenhum ser humano. Então, assim, certas coisas, de fato, a ciência tem que carimbar, para que nós, humanos, possamos ter a certeza de que aquilo ninguém está dando por sabido, que precisa ainda descobrir. Não, o método científico comprova. Então, isso é uma certeza científica, podemos ter. Mas a ciência não sabe nada da consciência humana, está vivendo ainda de chutes,
seja física quântica, neurociência, está começando a compreender agora. E alguns seres humanos não precisam esperar para que a ciência diga para eles o que é ou deixa de ser, porque esses seres humanos já trazem em si uma condição de pulsação pessoal, de interação pessoal com o campo quântico dos elétrons, que permite que ele saia. Então, sim, a pergunta é: tem vida depois? Tem. Como é lá? São 1000 faces, são milhões de modos de o lá se apresentar a você. Na verdade, o lá é mais ou menos a lente do seu olhar. Por quê? Porque quando esse corpo morre, o eu da gente continua a funcionar com um tipo de lente que ele criou, e ele vai enxergar espiritualmente aquilo que seus olhos espirituais puderem observar. E ele vai se encontrar com outras figuras que têm o mesmo calibre, a mesma graduação, para olhar o que aquele ser olha. Então, todos os que enxergam aquilo terminam vivendo juntos numa certa realidade espiritual, porque eles percebem aquilo. Mas isso não quer dizer que aquilo seja espiritualidade. A espiritualidade tem milhões de faces particularizadas em faixas de realidades, onde nessas faixas se agrupam consciências particularizadas, como se fossem eus, que há pouco tempo existiram como eus humanos, agora continuam sendo eu humanos, só que não mais em corpos biológicos, mas se expressando nos seus corpos espirituais, que não tem mais sexo, que não tem mais isso, mais aquilo, mas o eu da gente continua sendo o que é. Então, assim, a eternidade ela é um pouco chata. Por quê? Porque ela é eterna. Então, nós temos que nos reinventar o tempo inteiro, em cada nível que o nosso eu chega, para poder caminhar um pouco mais, modificar as lentes do olhar, jogar fora as certezas que se viram para aquele nível, mas se você quer ir para um outro nível, você tem que jogar fora as certezas para poder se abrir para aprender coisas novas. Então, assim, concluindo minha resposta, quanto mais leve de certezas um ser humano chega na hora em que seu corpo morre e o seu eu flutua como sendo um habitante de uma nova faixa de realidade, quanto mais brando, quanto mais manso for esse psiquismo, maior é a riqueza, maior é, entre aspas, o tesouro que ele, por ter amealhado o amor no seu coração, lá desse tesouro ele vai se servir. A espiritualidade tem muito a ver com isso. Mas, assim, ninguém espere por férias, porque o serviço à vida e o serviço aos semelhantes se espera por cada um de nós em todos os níveis. Ah, mas eu não acredito nisso. Problema seu, cara pálido. Ah, mas eu não acredito em tal coisa. Problema seu, cara pálido. Ah, mas você disse que acreditar não tem problema. De fato, não tem. De fato, não tem. Mas o modo como você vive, isso sim, é extremamente importante. Por quê? Porque está marcado em você mesmo. E quando esse corpo morre, o seu eu leva o seu modo, como você caminhou entre o berço e a cova, e dependendo de como você tenha feito isso, você vai caminhar no céu ou em níveis menos privilegiados ou menos agradáveis, e muitos se arrastam. Os pesados terminam se arrastando sempre.